Nesse momento teremos a apresentação do pequeno Abraão. Eu quero chamar o irmão Alex e a irmã Fernanda a virem até aqui à frente. Alguns conhecem Alex e Fernanda, talvez outros não, mas eles são membros da igreja. E por uma situação, hoje eles estão na cidade de Monteiro, dados os negócios deles. E graças a Deus eu tenho abençoado Alex ali naquele lugar, na cidade dos poetas. E ele de passagem por aqui, vendo a família e tudo, então não poderíamos deixar de perder essa oportunidade de apresentar o seu pequeno filho ao Senhor. É lindo. Eita, saudade. Vamos ficar de pé e vamos orar e apresentar o pequeno Abraão ao Senhor. Impõe as suas mãos sobre a vida de Alex e Fernanda e do seu filho. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós planejamos, mas o Senhor é quem executa todas as coisas. Obrigado, meu Deus, pela chegada do pequeno Abraão, Senhor, ao mundo. Obrigado pela gravidez de Fernanda, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor deu à sua filha, pelo seu segundo filho. Ó Deus, e nós somos felizes também com eles, junto com a tua igreja, meu Deus. E obrigado pelo parto, Senhor, pelo nascimento do Abraão. Ó Deus, por todos os cuidados, a equipe médica, Senhor, tudo que o Senhor preparou para cuidar da tua serva, Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor abençoe, Deus, Alex, abençoe Fernanda, para que eles possam conduzir o pequeno Abraão na tua santa presença, Deus. Deus, receba Abraão em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os caminhos dele sobre a terra, para que ele tenha seu pai e sua mãe como referência. E que ele possa dizer, eu conheci o Senhor através do meu pai e da minha mãe. Ó Deus eterno, e que Abraão seja uma bênção na vida dos seus pais. Que o quinto mandamento, Deus, seja algo presente na vida dele, honrando seu pai e sua mãe todos os dias de sua vida, para que o Senhor abençoe, Deus, todos os dias de Abraão sobre a terra. Santo Deus, que Abraão cresça na tua presença, Senhor. Seja uma bênção na sua casa, ó Deus, na sua família, na escola, Deus, com seus amigos, por onde ele for, Senhor, especialmente na casa do Senhor. Que Abraão seja uma bênção, meu Deus, que ele aprenda desde pequeno as sagradas letras, que o fará sábio por toda a sua vida. Santo Deus Todo-Poderoso, que o pequeno Abraão, Deus, reconheça pela sua própria fala que o Senhor está com ele todos os dias da sua vida. E que ele possa chegar à sua velhice, Deus, e olhar para trás e agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos recebidas e pela família, pelo pai e pela mãe que teve. Deus, muito obrigado, abençoa a casa do teu servo, Senhor, dando a ele a sabedoria de criar os seus filhos na presença de Deus. E que Fernanda seja uma boa mãe, orientadora e amiga do seu filho. Assim, da mesma forma, Deus, teu servo Alex, não seja só um pai, não seja só um mantenedor, mas seja um amigo e sacerdote da sua casa. Deus abençoe o teu filho, Senhor, por onde ele for. A cidade de Monteiro, Deus, que seja uma bênção como eles já são nos dias de hoje. Pai Santo, muito obrigado. Guia os teus filhos nos caminhos sagrados. E todas as coisas, Senhor, que eles fizerem, ó Deus, tenha a tua bênção vinda dos céus. Santo Deus, nós suplicamos também a tua proteção. Dá ordem aos teus anjos em favor do teu servo. Santo Deus, dá ordem, Deus, para que por onde ele for, ele seja bem sucedido, Senhor. Pai Santo, eu te peço também que as tuas bênçãos de paz, as bênçãos de saúde, bênçãos de proteção e de prosperidade esteja sobre a família do teu servo, hoje para todos sempre. Amém. Podem sentar-se.
Nós temos alguns agradecimentos aqui. A irmã Sayonara agradece a Deus pela recuperação do seu vizinho, né? Acredito que ele deva ter sofrido, não sei o que aconteceu, mas certamente deve ter acontecido alguma coisa grave. Graças a Deus pela recuperação dele. Também o irmão Ronaldo agradece a Deus pelos seus 19 anos de casado com a irmã Rose. Cadê Ronaldo e Rose? Estão lá em cima. Irmão, vamos dar uma salva de palmas, né? 19 anos. Parabéns, Ronaldo. Rose. Não é? Vocês formam um casal muito bonito, né? Seus filhos e uma casa muito abençoada. Deus abençoe sua vida, Ronaldo. Continue sendo esse servo, né? Esse sacerdote do Deus Altíssimo. Que coisa boa. Também a irmã Kalina e o irmão Neto, né? Eles pediram esse agradecimento semana passada, mas eu passei batido, irmãos. Aqui, eu não lembrei na hora. Então, eles agradecem a Deus pelo aniversário do filho Gabriel. Eles estão lá em cima, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Sustentar um filho. Hoje, um filho não é fácil, inclusive financeiramente, não é assim, irmãos? Antigamente, as pessoas tinham 18 filhos, 20 filhos. Né? A tia de Solange teve mais de 20 filhos. Não é? Eu fui ao Rio de Janeiro, não consegui visitá-los todos. É muito filho. Não é? Hein? Mas hoje ninguém quer ter 19 filhos, né? Ninguém. Nem passa na mente de ninguém isso. Mas graças a Deus. Deus abençoe você, Neto e Kaline. A irmã Ingrid Bruna agradece a Deus por mais um ano de sua vida, né? E que Deus abençoe. E também da sua filha. Não entendi muito aqui. Ingrid Bruna agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha, Ana Alice. Muito bem. Cadê ela? Ali. Deus abençoe, minha filha Bruna, né? Ingrid, Deus te abençoe. Foi ontem, né? O aniversário dela, né? Hoje? É hoje. Foi comemorado ontem. Muito bem. Glória a Deus. E também o irmão Epitácio. Cadê Epitácio? Está ali atrás. O Epitácio agradece a Deus pelo aniversário do seu filho, Lucas, né? E também pela porta de emprego que o Senhor abriu para ele. Amém, irmãos? Que alegria, não é? Que alegria. Eu também, quando eu recebi uma porta de emprego, meu Deus, que alegria no coração, muito grande. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Do 15 ao 18. Eu quero também conhecer aqueles que nos visitam nessa noite. Dê um sinal com a sua mão assim. Aqueles que estão nos visitando nessa noite. Amém. Como é que nós vamos dizer esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Antônio, meu amigo Antônio, Estela e Carinho, muito obrigado. Deus abençoe por estarem aqui nessa noite. Que Deus ilumine suas vidas. Muito bom. Irmãos, o texto sagrado, esse é o momento do cenáculo, tá? Quando Jesus reúne os discípulos e pede a 2 deles para que possam preparar a sala para a celebração da Páscoa, que é a imolação de um cordeiro. Não é? Eles iam comer um pão ázimos, eles iam comer o cordeiro, eles iam tomar taças de vinho, que são 4 taças que eles tomavam no decorrer da ceia. Inclusive o versículo 17, o versículo 19 e o 20, provavelmente ele deva ter tomado o segundo ou o terceiro no versículo 17, o
o primeiro ou o segundo, aliás, e no versículo 20, talvez o terceiro cálice. Mas eles tomavam 4 cálices nessa ceia, em cada intervalo. Aliás, em cada momento da Páscoa. E nesse momento que o Senhor Jesus vai usar uma dessas taças de vinho para dizer que era o sangue dele que seria derramado ali na cruz. E na hora do pão ázimo também, ele vai aproveitar o pão ázimo para partir e dizer que o corpo dele seria sacrificado, seria moído ali na cruz pelos nossos pecados. E uma coisa interessante é que os discípulos não perceberam isso. Não perceberam que o Senhor estava dando agora uma nova instrução para eles. Claro, o Senhor não ia desconstruir a ceia, de maneira nenhuma ele ia fazer isso. Mas é uma grande beleza, irmãos, que Deus, Ele trabalha na nossa mente, Ele tem paciência conosco. Às vezes a gente lê as Escrituras, a gente não entende, mas Ele tem paciência. E como Ele tem paciência? Os discípulos vieram entender isso muito tempo depois. Foi que veio compreender que aquele momento era o sangue dele que estava sendo derramado, que foi derramado na cruz. E eles entendem que aquele pedaço de pão que ele partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, né? Comei dele todas as vezes que vocês fizerem em memória de mim. E isso aí, essa instrução agora vai ser por toda a vida da igreja. Porque a nova aliança, o Novo Testamento, é essa nova aliança que o Senhor faz. O Antigo Testamento, Jesus cumpre agora toda a lei. Porque ele não era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Agora, esse Cordeiro foi oferecido ali na cruz por todo o pecado do passado, do presente e do futuro. Então, o Cordeiro não precisa mais ser sacrificado nenhum animal. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é essa: entender que Jesus cumpriu na cruz tudo aquilo que foi prometido por Deus na sua palavra. E graças a Deus por isso. E ele espera todo o tempo, né, para que os apóstolos pudessem compreender a razão de todas as coisas. E eu acredito que quando isso acontece, né, os céus se alegram. Os céus se alegram, claro, com certeza. Então, o versículo 15 ao 18 vai dizer assim. Lucas 22, 15. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele já tinha tomado a ceia, a Páscoa, o ano anterior? Claro. Faziam 3 anos ali, 3 anos que o Senhor... Aquela seria a terceira Páscoa, porque é comemorado uma vez por ano, no mês de Adib, no calendário antigo judaico. Então, por que agora ela vai ser diferente? Porque ali estava sendo cumprido todas as coisas, não é? Muitos sentimentos invadiram o coração do Senhor. Entre eles, seria esse pouco tempo agora que ele teria com os discípulos para ir à eternidade e deixá-los aqui, não órfãos, mas o Espírito de Deus viria para entrar em suas vidas e conduzi-los para que eles pudessem estar no centro da vontade de Deus. Então, ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e compartilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar ao nosso Senhor. Deus eterno, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, por tudo que já aconteceu até aqui, Senhor. Ó Espírito de Deus, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez.
que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor ilumine nosso espírito e que o Senhor ilumine nosso corpo, para que nós possamos compreender, Deus, a Tua palavra. Meu Deus, fala aos nossos corações mais uma vez. Nos abençoa, Deus, nessa noite e que saiamos deste santuário cheio do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até agora. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, naquela semana em que Jesus chega num domingo a Jerusalém, ele sai da Galileia, ele se prepara e sai. Inclusive seus irmãos convidam-o para ele ir também para Jerusalém. Mas ele diz ainda que não é o tempo. E no momento certo ele sai e vai da Galileia até Jerusalém. Mas aí ele fica em Betânia, que é um monte onde vivia Lázaro, Maria e Marta, aqueles 3 irmãos que o Senhor os amava. O Senhor amava estar na casa de Lázaro, porque Lázaro é um cara um cara muito, mas muito especial. O Senhor amava estar na casa dele. E Maria e Marta eram 2 pessoas, 2 irmãs também extraordinárias. A Bíblia não fala dos pais dele, provavelmente eles não tinham pais, os pais, mas eram 3 irmãos extraordinários. E o Senhor amava estar na casa deles. Então nós não sabemos se ele tinha ficado lá ou em alguma pousada que o pudesse guardá-los. Até porque ele vem com os 12. Ele não vem sozinho, ele vem com os 12 discípulos. Então provavelmente não dava para dormir, até porque as casas eram pequenas naquela época. Então ele chega no domingo em Jerusalém. Um domingo passado, como se fosse o domingo passado. E ali ele vai permanecer cerca de 1 semana naquele lugar. E aí, irmãos, a gente vai perceber algumas coisas que antecedem a Páscoa, que aconteceria na sexta-feira. Então, na sexta-feira é o matzá, chamado de pães asmos. Então, o Senhor ele vai... só um minutinho aqui, que eu me lembrei agora da irmã Kátia. Eu não anotei aqui. Kátia e Alexandre, Deus abençoe vocês. Kátia, irmãos, também agradece a Deus nessa noite. Não é porque ela fez uma cirurgia de um sinal que foi diagnosticado como um câncer. Não é isso, irmã? E ela fez a cirurgia e a médica tranquilizou, mas ela fez a biópsia e já fazia 1 ano que vinha preocupado com tudo isso. E graças a Deus não deu nada no diagnóstico, né? E ela está muito feliz. Eu posso imaginar o seu coração, minha filha. E me perdoe por ter passado aqui batido. É muita coisa para eu me lembrar. Mas que o Senhor me ajude. E aqui, irmãos, nessa semana, é importante que nós, como povo de Deus, saibamos que aconteceram muitas coisas dentro de 1 semana com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e com aqueles 12 homens que estavam com ele. Então, a primeira principal delas aqui é que nessa semana Jesus cumpre a sua missão de salvador do mundo. Não é nessa semana que ele morre. É nessa semana que ele sofre toda a humilhação que um ser humano pode sentir sobre a terra. Isaías vai dizer claramente no capítulo 53 que a situação de Jesus era tão lamentável, tão triste, que as pessoas não tinham coragem nem de olhar para o rosto dele. Meu irmão, quando a gente olha para essas profecias assim, e vê o Senhor, que é criador de todas as coisas, um Deus que nasceu, tudo isso nasceu no seu coração, não é? E essa própria criação começa a dar as costas para ele, não entende o amor dele. É algo que nos deixa perplexo. Como o Senhor suporta tudo aquilo? A dor e a humilhação era tão grande que ele não conseguiu carregar aquela cruz. Os outros condenados
Andavam tranquilamente pela Via Cruzes sem nenhum problema, caminhavam seguros. Mas Jesus caiu. 3 vezes ele caiu. Ele precisou de ajuda, não é? Ele precisou de ajuda para carregar a sua cruz. E aquela cruz, irmãos, representava os nossos pecados. É importante que saibamos disso. Eu também quero pedir, irmãos, eu lembrei agora. Amém? Quando a gente estava orando ali, a irmã Vina passou mal. Vina, a esposa do irmão João, e alguns irmãos se reuniram aqui e levaram ele para o hospital. Então que a gente fique em espírito de oração, né? As meninas foram tentar aferir a pressão dela, mas não conseguiram e conduziram ela para o hospital. Então os irmãos ficam também orando pela irmã Vina. Irmão João, aquele que é recém-chegado à igreja, eu não sei o sobrenome dele. João Coelho. João Coelho é irmã Vina. Obrigado, Fernanda. Então, o Senhor Jesus, ele não aguenta, ele não suporta, ele precisou de ajuda. Então, irmãos, a primeira coisa ele cumpriu literalmente, ele tomou vinagre, não é? Porque o vinagre ele servia como um elemento anestésico para passar a dor, não é? E geralmente uma pessoa quando era crucificada ela passava 12 horas numa cruz, mas dependendo do físico de algum criminoso, eles passavam mais do que isso sofrendo numa cruz. Então era necessário fazer algumas atrocidades com eles na cruz para que eles pudessem morrer. E os soldados, segundo a história, ficavam rindo deles, né? Contando os minutos para eles morrerem na cruz. Então era algo muito, mas muito difícil. Porque ninguém vai entender, irmãos. Por mais que a gente estude, a gente não vai conseguir entender o tamanho do amor de Deus ali naquela cruz. Por toda a humanidade. Por toda. E ele permitir tudo isso que acontece no mundo, inclusive a falta de atenção a ele, de credo nele. A segunda coisa que acontece aqui é o domingo, essa chegada dele, que ele fica em Betânia, mas nesse domingo, como fosse domingo passado, Jesus ele faz a sua entrada triunfal. Vocês viram aqui as crianças entrando, né? E ficaram aqui com os ramos nas mãos e jogavam ramos para que o Senhor pudesse entrar naquela cidade. E ele entra montado num jumento e as pessoas iam na frente dele, uma multidão ia na frente, cortando galhos e jogando para que ele passasse por cima daquelas palmeiras. E as pessoas que iam na frente iam gritando, né? Hosana, Hosana, a hora vem, Senhor Jesus. Pedindo para que ele viesse. Sabe por quê, irmãos? Porque a dor daquele povo, aquela humilhação de serem novamente dominados por outro império, né? Eles eram dominados pelo Egito, passaram 400 anos escravos e agora, tempos depois, eles estão novamente escravos, dominados. Tinham uma certa liberdade, mas não toda. Mas eram dominados por um império. Então eles queriam um homem como Davi. Eles queriam um libertador. Não é? Então aquilo tudo, aquele mesmo povo que ovacionava o Senhor ali, foi o mesmo povo que disse crucificam uma semana depois. Quase uma semana depois. Estavam lá no Gólgota e dizendo, crucifica-o. Entre Barrabás, um criminoso, eles escolheram Barrabás do que Jesus. Então, a terceira coisa que acontece aqui é que ao fim da tarde desse domingo, Jesus volta para Betânia para dormir. Ele não fica lá em Jerusalém. Então, irmãos, a gente percebe aqui essa semana toda, né, de atividades do Senhor, sabendo de tudo que ia acontecer com ele. A segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira, Jesus entrava em Jerusalém pela manhã até o fim da tarde para ensinar aos sacerdotes, ao povo, acerca do ensino da palavra de Deus, sobre o templo, sobre Deus, sobre todas as coisas. As pessoas se maravilhavam com ele.
Talvez algum pense que Jesus só chegou na hora da crucificação, ou ele chegou naquela hora na quinta-feira e foi celebrar a Páscoa. Não, Jesus estava desde o domingo já, chegou e veio para ficar. E veio para fazer a vontade de Deus. Então, de segunda a quarta-feira, ele ficou de manhã até o fim da tarde e saía para Betânia novamente para dormir. Então, durante o dia, ele ensinava ao povo sobre Deus. É o que a igreja faz hoje. Algumas pessoas querem entretenimento. A partir do século XVIII e XIX, a igreja do Senhor começou a trazer entretenimento. E hoje, em muitos lugares, você olha e não identifica o Cristo em determinados cultos. Porque virou entretenimento. E aqui a gente não vê de maneira nenhuma a instrução de Jesus para isso. Precisa do louvor? Claro. Precisa de uma apresentação acerca da palavra? Precisa. Das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Claro que precisa. E até porque o Senhor diz da boca da criança que sai o perfeito louvor. Perfeito. A criança, ela fala o que vem na cabeça dela. Muitas vezes a gente se surpreende, mas o Senhor diz que a gente deve ser como elas também. Sinceros, sem cera na nossa vida, sem tampar buracos, mas sim apresentando todas as virtudes que temos e também as falhas que nós temos em nossas vidas. Então, irmãos, a quarta coisa aqui é que na segunda-feira, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus amaldiçoou uma figueira. Não é? E essa figueira, ela vai representar aquilo, ela nasceu para aquilo. A figueira, ela nasceu para dar frutos. E na hora que ele sente fome, que ele chega junto daquela videira, não é? Ela não tem fruto. E eles vão para Jerusalém. Nessa segunda-feira, Jesus passa o dia todo ensinando. E quando volta, os discípulos percebem que aquela videira está murcha. Não tinha como murchar, mas o Senhor amaldiçoou ela. Então, irmãos, nos traz um grande ensino da vida, sabe? Porque conforme aquela videira era Jerusalém, era o povo de Deus. Então o povo de Deus veio para gerar frutos. Deus, quando criou o homem, fez o homem para encher a terra. Mas a gente sabe que o curso da humanidade mudou totalmente. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que terá um fim. Terá um fim. Essa semana eu encontrei com uma pessoa e conversando, fui cuidar do filho dela. E ela começou a dizer, eu vi a maldição naquela casa, e quando eu estava falando ao filho dela sobre as coisas, e ela interferindo o tempo todo. E quando ela começou a falar, aí ela começou a dizer coisas acerca de que essa terra não seria destruída. Eu digo, você tem alguma religião? Ela disse, tenho. Eu digo, você está igual aos judeus. Ela disse, por quê? Eu digo, porque você só entende parte da palavra. Você tem que entender tudo. O Novo Testamento, você não conhece o Novo Testamento. Aí ela ficou irritada, não é? Ela ficou irritada. E eu disse, não. Se você não acreditar que Jesus Cristo vai voltar para levar a sua igreja, você está perdida. Está perdida. Se você não tiver o selo da eternidade, eu dentro da casa dela, irmão, a hora ela botou para fora. E a pessoa que estava comigo disse assim, Evandro, eu nunca vi um negócio tão perturbador, uma casa tão doida na minha vida. Ela já estava vermelha, irmãos. Porque aquilo era pressão espiritual. E eu disse para ela, eu olhei para ela e disse assim, se você não tiver o selo da eternidade, você vai para o inferno. Aí ela baixou a cabeça. Aí disse, eu vou buscar um suco para você. Eu digo, eu senti poder nas tuas palavras. Traga não só um, mas traga dois. Falou em cuscuz e aí Jurema fica logo emocionada. Então, irmãos, nós fomos chamados para gerar frutos. A igreja do Senhor, ela não pode estar perdendo tempo. A primeira fala do cristão é com a sua vida. Como é que uma videira foi feita para dar fruto e não dá fruto?
Eu me lembro que, quando eu era criança na Ilha do Beijo, que a gente tinha uma casa, um terreno muito grande, tinha muitas frutas, e meu avô dizia, meu neto, eu digo, vovô, esse pé de fruta aqui, esse pé de manga, não dá manga, por quê? Porque é macho. Aí eu digo, vovô, e o que é que a gente faz? Ele disse, a gente corta. Aí quando eu conheço o Senhor Jesus, que eu vou ler, o Senhor diz, olha, a árvore que não der fruto é cortada e jogada fora. Que exemplo é esse? É para Jerusalém, para o povo de Deus que estava ali. Tem um momento desse que o Senhor senta no Monte das Oliveiras e fica olhando para Jerusalém e olhando diretamente para o templo. Os apóstolos ficam olhando para ele olhando o tempo todo para o templo. E ele não entra mais no templo. Ele não entra. Porque, irmãos, muita coisa passava na mente do Senhor que talvez a gente só vá saber, claro, quando estivermos na eternidade. Então o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E quando os apóstolos vêm voltando, eles olham e veem a figueira murcha. E aquilo chama a atenção dele. A quinta coisa que Jesus faz aqui é quando ele entra na parte do templo, a parte da frente do templo, a primeira parte, e ele sai chutando tudo, botando aqueles cambistas para fora do templo. Ele começa a soltar aqueles animais, não é? Que eles começam a soltar, jogar aquele dinheiro fora. Ele começa a quebrar tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque o templo virou um local de covil de ladrão. É o que o Senhor vai dizer. É por isso que ele seria sacrificado dentro do templo. O Cordeiro de Deus era para ser sacrificado dentro do templo, na mão do sacerdote. O povo lá fora e ele lá dentro seria sacrificado lá. Mas o Senhor muda tudo lá atrás, quando diz, maldito será aquele que for crucificado no madeiro. Quem é essa pessoa? É Cristo agora. Por quê? Porque está tão corrompida a igreja de Deus que o Senhor não tinha como ser sacrificado naquele altar. Por quê? Porque tinha um fogo estranho. Tinha um fogo estranho. É por isso que ele é crucificado cerca de 600 metros fora do templo, fora de Jerusalém, no Gólgota. Então, irmãos, por que ele faz aquilo? Porque as coisas começaram a perder o sentido. É esse cuidado que o povo de Deus precisa ter nos dias de hoje. É não chegar de todo jeito na igreja. Eu vou para a igreja hoje porque eu estou tão desmantelado que eu vou para a igreja. Olha o dedinho, não é assim não. Mesmo que você estiver sofrendo, mesmo que você estiver passando as maiores lutas da sua vida, talvez não consiga nem compreendê-las. Porque é verdade que acontece coisas na nossa vida muito difícil. Mas, irmãos, nós devemos fazer em casa, ou façamos em casa, uma revisão. Uma revisão, você acorda de manhã, Senhor, hoje à noite eu vou para a tua casa. Eu trabalhei a semana toda, mas hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de Deus. Deus sabe que você tem que trabalhar todos os dias. É verdade que a sobrevivência a gente trabalha até no dia do domingo. Tem pessoas que trabalharam o dia todo hoje para sobreviver. Mas uma coisa que Deus não abre mão é da sua palavra. Ele diz, 6 dias trabalharás e no 7º farás o quê? Está fraco. Vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º está fraco. Sabe por que está fraco, irmãos? É porque a gente nem pensa mais em descanso. A gente nem pensa em descanso. O mundo está tão perturbador que a gente já fica agoniado com sábado, com domingo, com segunda, com terça, com quarta, com quinta, com sexta, com sábado, com domingo. É aquele ciclo doloroso na vida das pessoas. Mas se você descansar no Senhor, presta atenção, se você descansar no Senhor, você tem paz no seu coração.
Pode cair 10.000 à tua direita, não é 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você, diz o Senhor, você permanecerá firme. Firme. Então, quando o Senhor entra no templo, que Ele faz essa limpeza e diz que aquilo é um covil de ladrões, porque o povo, irmãos, estava muito corrompido. Os sacerdotes todos estavam corrompidos, não é? E as coisas não estavam boas para o povo de Deus. E é por isso que o Senhor senta-se lá na frente, no monte que fica de frente ao monte Moriá, né, o monte Sião, e ele fica olhando para frente, olhando tudo aquilo que já aconteceu, né, o sacrifício de Abraão naquele lugar, porque foi ali que Abraão ofereceu seu filho, Isaque. Então, irmãos, nós devemos olhar muito bem para isso, sabe? Para que a gente não chegue como aquelas pessoas chegavam, como se chegasse numa feira ou num fim de feira. Qual é o animal que tem aí? Tem esse aqui. De repente você chegou no final de tudo, já levaram os melhores cordeiros e tem lá um cordeiro de todo jeito. Não. O cordeiro, quando se aproximava a Páscoa, o cordeiro tinha que ser separado e providenciado pela família uma semana antes. Esse animal tinha que ficar em casa, sem contato com os outros animais, para que ele ficasse calmo. Qual é o ensino? O Cordeiro de Deus, ele fica calmo diante da sua morte. Eles tinham que entender, é pedagógico isso. É espiritual isso. Essa pedagogia é espiritual. A marca do Senhor é a paz. Ele disse, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a cada um de vocês. Paz, irmão, paz. Eu não sei se tem alguém aqui perturbado nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus, Ele trouxe paz para você. Paz para você. Às vezes as pessoas ligam, sabe, desesperadas aqui, uma pessoa em tanto lugar ligam para mim. E eu estou precisando muito de oração, viu? Eu preciso muito de oração, porque eu estou ficando abilolado. Mais ainda do que eu já estou. Eu estou precisando demais de oração de vocês. É verdade, não é não, muito? Estou precisando demais de oração. Quando a gente olha, as pessoas estão tão mutiladas, irmãos. Eu digo a vocês, é verdade, eu digo a vocês assim, eu escutando, eu vou em vários lugares, como eu fui essa semana. Não foi, Fábio? Cadê Fábio? Não foi, Fábio? Fábio soube e viu parte do meu trabalho, que é o trabalho da igreja, né? Eu represento a igreja. E eu olhei assim, quando eu saí, eu falei com o Fábio e disse a ele, pastor, e aí? Eu digo, meu irmão, pense numa casa destruída, destruída. Que eu olhei assim de ponta cabeça, eu digo, meu Deus do céu, como um ser humano consegue viver isso? Sabe por quê? Erros familiares. Erros familiares. Não tem como aquela pessoa ter paz, meu Deus. E aquela mulher ainda vem cheia de coisa. Eu digo, Jesus é a sua paz. Jesus, Ele quer lhe abençoar, minha senhora. Abençoar a senhora, seu filho, sua casa, Deus quer abençoar. Então, meus irmãos, eu fico olhando assim, eu fico me acabando por dentro, porque eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, se o Senhor não edificar essa casa, não adianta eles fazerem nada. Eu vejo essa verdade dos salmos. Meu Deus, eu fico olhando, Senhor, se o Senhor não chegar aqui e não transformar isso tudo, não tem quem faça. Não tem quem faça. Ou o povo olha para a cruz, ou o povo olha para Jesus, ou vão se perder a cada dia. Não tem pastor desse mundo que consiga trazer uma solução, a não ser dizer, Jesus é a solução para a vida de vocês. Então, durante esses 3 dias, segunda, terça e quarta, Jesus debateu
com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes. Primeira, ele explicou sobre a ressurreição e sobre o maior dos mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? De todos os 10. Qual é o maior? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus são os 4 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão. Não fazer para vocês imagem de escultura. Vocês não podem fazer escultura nem das coisas que estão no céu, nem na terra. Vocês não podem deixar de jogar o sábado fora. Guardem o sábado, que agora é o domingo. A igreja do Senhor precisa guardar o domingo. Há muitos anos atrás eu encontrei com uma judia e ela disse: o povo do mundo todo erra. O povo cristão. Por quê? Porque eles não guardam o 7º dia. Para ela era o sábado. Claro que ela está no Antigo Testamento. Mas para nós é o domingo. Meu irmão, meus irmãos, se nós não atentarmos para isso, nós vamos a cada dia nos distanciarmos da verdadeira adoração que Deus quer. Essas desculpas, Deus permite, saiba que Deus permite. Ah, Senhor, tu sabe, né? Hoje não dá para ir. Faz 3 semanas que eu não venho, eu vou hoje. Não faça isso não, meu irmão. Você está errado, meu irmão. Não faça isso não. Se esforce. Peça a Deus, meu Deus, amanhã começa a segunda-feira. Deus abençoa a minha semana, para que não aconteça nada de mal. Abençoa a minha semana para não acontecer nada de doença, de nada. Mas se acontecer, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu sei que eu não posso evitar, mas eu posso ter o direito, como o Senhor me dá, de te pedir para que essa semana não aconteça nada de mal comigo. Guarda, Senhor, minha vida, a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Guarda todos eles. Que eles trabalhem, sejam abençoados e voltem com um pão, um saco de pão, para dentro da sua casa. E ele explicou sobre a ressurreição, sobre os 4 mandamentos. E por que ele diz o 6, amar ao próximo como a ti mesmo? Porque ele vai dizer 6 mandamentos. Filho, honra teu pai e tua mãe, que é o 5º. Não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do próximo, nem a mulher do teu próximo. É só o que a gente vê hoje em dia, irmãos, é isso. E ele ensinou sobre isso, sobre esses 10 mandamentos. Qual é o maior? Qual é o maior? É mais ou menos assim, ou tapado. Jesus que mais ou menos diz assim, tapado. Qual é o mais importante? O mais importante são os 10. Cabeça de pau. O cara é sacerdote há tanto tempo, qual é o maior? São todos eles, meu amigo. Você acha que Deus ia escrever alguma coisa para não valer de nada? A inteligência demais de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou dos 4 primeiros. E amar o próximo a ti mesmo, que são os 6. Pronto, está resolvido. Ele vai contar, irmãos, a parábola da salvação e o fim dos tempos. Ele vai passar esses 4 dias falando sobre a salvação, que ele veio para salvar, que o plano de Deus é salvar o homem. Salvar o homem do quê? Da condenação eterna, porque o homem sem Cristo no coração não é sem religião não, viu? Nem pense que a ideia é religião aqui. A ideia é ser seguidor de Cristo, servir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Não é da religião batista, religião católica, religião protestante, religião Assembleia de Deus, todas as outras religiões que existem. Não, não é isso. O Senhor não veio pregar religião. Deus veio pregar o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E tchau. E quando esse reino? Já faz 2000 anos que ele falou sobre isso. Nós estamos há 2000 anos. Não é? A gente nem
calcula isso, porque a gente está tão preocupado com as coisas dos dias de hoje, as nossas coisas, do que ter preocupado com isso. São 2000 anos que ele falou. Então nós estamos mais próximos da chegada dele do que os discípulos estavam. Ele vai explicar aqui, irmão, sobre o pagamento dos impostos. Pense numa coisa ruim é pagar imposto. Mas ele vai ensinar sobre isso. Como é difícil pagar imposto. Mas nós temos que pagar. Água, luz. A água não está aí. Deus deu a água, sim, mas o homem cobra pela água. E a energia? O homem cobra pela energia. Você paga o preço, mas tem imposto sobre isso. Você não pode nem ganhar bem. Você ganhar bem, tem que pagar outra pancada ao governo. Você tem que pagar. Dói, mas tem que pagar. Ainda chama de leão. Que leão? Você tem outro nome. Leão não come dinheiro? Nunca vi. Você tem um leão em casa? Quem tem um leão em casa? Ele come dinheiro? Mas tem um monte de raposa. Raposa tem. Então, queridos, o Senhor, Ele deu sinais dos fins dos tempos. Ele vai ensinar na segunda, na terça e na quarta sobre os finais dos tempos. O que faria você se soubesse que ia morrer com uma semana? Pense aí, você no seu lugar. Daqui a uma semana, você vai ser crucificado ou crucificada. Vai ser morta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, vou morrer. Crise de depressão. E tem muita gente que pede para morrer, mas Deus não escuta essas coisas, não. Ah, Senhor, morra. Eu quero... Ah, não, ele não, né? Eu me mato, Senhor. Ai, se eu pudesse, eu morria hoje. Que mentira. Mentira. Ele profetizou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Ele disse, eu vou ser crucificado. Aí Pedro vai dizer, não, Senhor. Não, o Senhor não vai morrer, não. Ele está ensinando e Pedro se mete aí no meio. Não, Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor for, eu vou. Aí disse, Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro calou-se. Os líderes religiosos, irmãos, eles sentiram-se ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Isso aí começou no capítulo 4 de Lucas, não é? Quando ele se diz que é o Filho de Deus ali, todo mundo se revolta com ele, quer matá-lo. Os sacerdotes começam a procurar matar ele desde ali. Uma forma de matar o Senhor. Na quinta-feira, é a última ceia, é o matzá, não é? E na sexta-feira é o seder, que é justamente o momento da ceia mesmo, o início da ceia. Então, irmãos, nessa quinta-feira era o dia de celebrar a Páscoa judaica. Segundo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam a sala e ali lavou os pés. Eu quero mostrar aqui umas fotos, dá para mostrar? Esse foi mais ou menos o lugar que a gente... Pronto, esse aí é o cenáculo que existe hoje em Israel. Esse aí. Esse grupo é o grupo de cristãos que eu viajei, eu e Solange viajou com eles. E a gente está dentro do cenáculo. Nesse local onde... hoje é um local para todos os turistas do mundo todo olharem esse local, porque provavelmente foi esse local aí que o Senhor reuniu-se com os 12 apóstolos, mandou preparar a sala. Essa sala, na época, ficou muito bonita. Não é essa estrutura aí, tá? Essa estrutura foi destruída e reconstruída várias vezes na história. Mas, nessa última reconstrução, está toda essa beleza, tentaram manter tudo aí, que eu não sei mais detalhes dessa construção. Pode passar, meu irmão. Pronto, esse é o local do cenáculo. Uma parte... romana, ainda tem traços romanos na construção por causa da própria influência, né, de Roma. Pode passar. Pronto, essa aí é a entrada para se aproximar do cenáculo. Olha as pedras. Pedras brancas porque elas representam pureza. Pureza.
Então toda Jerusalém, a maioria dos judeus, as casas deles são todas assim, ó, com essa pedra. Porque essa pedra representa a pureza. Mesmo apesar deles não serem seguidores de Jesus, mas olha como eles guardam isso com muita religiosidade. Pode passar. Aí o bonitão. Pode passar. A bonitona. Essa aí é a saída já do cenáculo. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Bonitona. Pode passar. Pronto. De lado, essa mulher, ela está fazendo oração, me chamou a atenção. Ela está fazendo oração, ela é uma judia, e ela está botando um papelzinho entre as pedras. Pode passar. É a saída do outro lado do cenáculo. Olha as pedras, tudo isso são muitos séculos aí. Pode passar. Pronto. Essa aí é a entrada dessa sala, que é a Nagaion, quando está escrito a Nagaion, quer dizer, a sala alta, quando Jesus pede a Pedro e a João para prepararem a sala, ele encontra aquele homem que ia com um cântaro, que já é algo que chama a atenção, chamou dos discípulos, porque o homem não carregava cântaro, era o trabalho feminino das mulheres. E aí essa sala alta, pode passar. Pronto, ali está o nome em hebraico. Essa parte alta é onde aconteceu a reunião dos discípulos com o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu mostro isso porque esse local foi um local que o povo cristão, os judeus cristãos, eles foram até o ano 328 orando nesse lugar, segundo a história. E é nesse lugar, no ano 328, que vai ser construída uma igreja chamada Igreja dos Apóstolos, que será destruída depois. Foi reconstruída e aí está essa construção aí com parte romana, parte judaica, enfim, algumas influências da construção civil daquele período. Mas o importante é que esse lugar ficou marcado. Por quê? Porque o povo daquela época, quando morria um mártir, eles queriam saber aonde eles morreram. Investigavam, e disseram, foi aqui que eles morreram. Então, aqui eles construíam uma igreja. E aqui onde eles se reuniam, porque não que eles eram idólatras, mas a vida daquele cristão significava muito para a vida espiritual deles. Como é bom a gente ver uma pessoa que serve a Deus com alegria. E hoje não precisa morrer. Se você vê alguém servindo a Deus com alegria, vamos saber onde ele mora, onde ela mora, vamos estar junto com eles para seguir a Jesus, com esse mesmo espírito devocional ao nosso Deus. Então, irmãos, essa é a grande beleza que Deus observa. Claro que Ele observa cada ação que você faz. Eu me lembro de um pastor, que quando ele era pequeno, ele dizia, pastor, conversando comigo, ele disse, meu pai, ele mandava o homem da padaria, o dono da padaria, separar todos os dinheiros novos, aquele dinheiro bem novinho. Pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu pai foi um servo de Deus que nunca deu uma oferta com dinheiro velho. E aquilo me chamou a atenção, quando eu vejo a família daquele homem, de pastores, os filhos daquele homem, a maioria pastores, os filhos, os netos deles, pastores. Espera aí, irmão, tem uma coisa aí que nos chama a atenção. Claro que tem. Que besteira, dinheiro tem o mesmo valor, é verdade. Mas ele não queria oferecer as coisas a Deus de todo jeito. De todo jeito. Não é? E aqui, irmãos, na quinta-feira o Senhor também sentou-se e lavou os pés dos discípulos. João é quem vai dizer esse detalhe. Ele senta e sai lavando os pés de cada um. E Pedro vai dizer, não, Senhor, meus pés não. Que é isso, Senhor, lavar meus pés. E o Senhor, olha, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem nada a ver comigo. Diga aí. Aí Pedro disse, então me lave todinho. Que tristeza Deus dizer para alguém, olha, você não tem nada a ver comigo. Meu irmão, estamos perdidos, é inferno, não tem para onde. Se o Senhor disser uma palavra dessa para alguém, é o que Ele vai dizer no futuro. Para muita gente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca conheci vocês. Como é que o Criador dessa pessoa não conhece? Não conhece porque Ele vai usar justamente a sua palavra. É preciso que tenhamos o selo da eternidade, que é o Espírito de Deus dentro da nossa vida. Então, irmãos, enquanto ele comia aqui o pão, ele deu graças e instruiu as pessoas a fazerem isso.
Do mesmo jeito que a ordem de fazer a Páscoa é a ordem de fazer a ceia. O que é que vai ter na ceia? Da outra vez, o pastor vai dançar na ceia. Não precisa disso de entretenimento. O que é que vai acontecer na ceia? A mesma coisa. O pastor Evandro está aqui, o pastor Messias, o pastor Jailton, ou qualquer outro pastor. Ele vai celebrar a ceia. É o pão e o vinho. Pronto, acabou. Precisa de mais entretenimento? Dançar aqui? Não precisa. Ficar inventando história? Não. É a simplicidade daquilo que o Senhor mandou. Diz, olha, esse pão representa o meu corpo e esse vinho representa o meu sangue. Ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar da sua morte. O que o Senhor quer que nós, toda vez que tomemos a ceia, lembremos da morte dele. Fizemos isso de manhã, hoje cedo aqui. Pastor, tem doutrina para ceia? Não, a gente pode tomar 10 vezes por dia. Pode tomar uma vez por mês, 2 vezes, não tem número para ceia. Então, no fim do jantar, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani orar. E aqui, irmãos, nesse tempo que o Senhor vai orar, ele diz, Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Tira de mim esse cálice. E ali, irmãos, por quê? Porque Judas tinha acabado de traí-lo. Ele sabia disso, ele sabia que estava acontecendo isso. Ele sabia que Judas, discípulo dele, que andou com ele ao lado dele, 3 anos, um discípulo que não dava trabalho a ele. Mas a Bíblia diz no versículo 3, olha o versículo 3 do capítulo 22. Abra a sua Bíblia, no capítulo 22, versículo 3. Olha o que aconteceu com Judas. Podem ler. O que foi que aconteceu com Judas? O que foi que aconteceu com Judas? Em outros textos, a Bíblia diz que o Senhor autorizou Satanás a entrar nele. E quem é Judas? Judas, irmãos, vai representar essas pessoas que não querem nada com Deus, sabe? Inclusive dentro do reino. Só fica de olho, doido para encontrar uma falha, um defeito, para criticar. Doido que os pastores caiam para criar um escândalo, sabe? Doido para que os irmãos cometam erro para apontar. Esses são os Judas de hoje. Olha o resultado dele. Aí, na cabeça do Senhor Jesus, ele ali orando, mas rapaz, 30 moedas, meu irmão, não era nada 30 moedas. 30 moedas não valia nada. Que dor no Senhor. É isso que eu valho no pensamento de Judas. E ele disse, Senhor, eu oro, meu Deus, eu oro. Me livra, Senhor, desse cálice. Porque Jesus estava sabendo, irmãos, que alguns minutos após aquela oração, os 11 iam abandoná-lo, corrê-lo e deixá-lo sozinho. Quando a tampa da panela voou ali, que o negócio esquentou, e que Judas chegou e deu um beijo nele, disse, quando eu beijar ele, vocês vão identificá-lo. E quando ele vê Judas, ele disse, amigo, olha, amigo, aqui viestes. E aí a gente vai entender, sabe o quê? O poder do perdão. Irmãos, se a gente não tiver a capacidade do Espírito de Deus em nossas vidas para perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal, a gente tem que repensar muito se realmente nós seguimos Jesus do nosso coração ou seguimos a nós mesmos ou uma religião da nossa própria consciência. Porque Jesus chamou o maior algoz dele de meu amigo. E quando ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, porque aí vem a prisão. E aí, irmãos, quando Jesus é preso, ele vai direto, ele é levado pelos soldados direto para a casa de Caifás, que ficava alguns metros
do templo fora de Jerusalém, porque ele, como um sacerdote, um homem influente, ele não poderia morar longe, queria morar perto, uma casa poderosa. Mas lá, de lado da casa dele, Jesus vai ficar preso. Os soldados que prendem Jesus são os soldados romanos à disposição de Caifás. Aí você você faz uma pergunta: como é que um líder religioso tem uma prisão ao lado da sua casa? Ou nos fundos dela? Como é que um líder religioso anda cheio de soldados? Sabe por quê, meu irmão? Porque Roma, uma das coisas que Roma fazia para dominar as pessoas era tocar naquilo que era mais importante. E o que era mais importante para Israel era o templo. Os judeus vinham de toda parte do mundo para celebrar a Páscoa, para adorar a Deus, para entrar no templo. E eles ficavam adorando a Deus no templo, glorificando a Deus no templo. E o que vai fazer Roma? Roma vai dominar o templo. Roma vai matar todos os sacerdotes. Todos os sacerdotes são mortos. E agora eles vão botar aqueles sacerdotes judeus, mas que sujeitos à corrupção, que lutava pelos ideais de Roma e iam cuidar do dinheiro deles, de Roma. E aí são homens, sacerdotes, que o Senhor não suporta esse tipo de pessoa. São homens corrompidos. E aí, aliados, eles mantêm a calma, atendendo aos prazeres de Roma, mantêm o povo calmo. E Jesus era um problema para Roma. E o que é que eles querem? Vamos matar esse cara. Vamos matá-lo. A única solução é matá-lo. Mas não sabiam eles que estavam cumprindo a vontade de Deus. Porque era necessário que os judeus sacrificassem o seu cordeiro, o cordeiro pascual, que era o Senhor Jesus Cristo. Outro povo não podia tocar. Os romanos crucificaram Cristo, não. Então, irmãos, esses sacerdotes agora, eles eram homens que atendiam aos prazeres de Roma e não aos prazeres de Deus. E aí, quando Pilatos lava as mãos, ele dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, tinha sim, porque os soldados eram um acordo. O poder estava negociado. Ele vai dizer: não tem nada a ver com esse homem, tem assim. E o fim de Pilatos foi justamente a sua morte enforcado. Ele mesmo se matou. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui nessa instrução é que nós devemos ter cuidado com a sincera adoração ao nosso Deus e saber o que foi que Ele fez ali na cruz. E que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela precisa ser algo muito precioso aos olhos de Deus. E o Senhor colocou à disposição de quem? Da gente, de nós que estamos aqui, de cuidar da igreja dele, de pregar o evangelho dele. A ordem é essa. A ordem é essa. É a ceia e pregar o evangelho a toda criatura. Não tem outra ordem. É lembrar do que ele fez para a gente não se esquecer e pregar o evangelho a toda criatura. Falar que as pessoas precisam receber Cristo em seus corações. Louvado seja Deus. E provavelmente aqui, irmãos, nesse buraco, porque Jesus ficou preso. Isso aí foi um dos momentos mais difíceis para ele. Porque Jesus foi preso. O primeiro espaço era uma prisão, onde ficavam os soldados, como eu falei pela manhã, amarrados, um buraco feito nas rochas, nas pedras embaixo, e as cordas passavam, eles ficavam presos ali. Mas Jesus ficou preso num calabouço, num buraco, que para sair de lá, ele teria que ou alguém botar uma corda ou botar uma escada. E ele com a coroa lá, preso lá, sofrendo, humilhado, sabendo que naquela hora que ele estava lá dentro daquele buraco, sofrendo, gotejando sangue, porque Jesus começa a gotejar sangue 15 horas antes da sua crucificação. Ele não goteja só na cruz, ele goteja 15 horas antes, quando ele está no Getsêmani, que ele começa a suar sangue, ele começa a gotejar o sangue dele por nós. Quer dizer, se isso não tiver sentido para a humanidade, de que adianta? Tem que ter um valor para todas as pessoas, todas as faixas etárias que estão aqui. As nossas crianças estão ali, recebendo a instrução da palavra de Deus. A responsabilidade da igreja é essa, não importa o que o mundo pense.
que importa é que nós possamos servir a Deus com alegria, agradar o coração de Deus, como os apóstolos disseram aos sacerdotes, melhor é agradar a Deus do que aos homens. Então vamos ensinar os nossos filhos. Ensine os seus filhos, seja posicionado nas escolas. Botar seu filho para ir para a Páscoa com um coelhinho. Que crente é você? Aonde você viu isso? Lá vem seu filho com a orelha do coelho, parece um elefante. Com a orelhona desse tamanho de papel. O que é isso? É um coelho. Que coelho? Que pai é esse? Que mãe é esse? No São João está lá o menino, fora, dançando forró. Que é isso? Nos carnavais, não vou não para o retiro, porque meu filho vai para o carnaval. Vá, manda seu filho para o carnaval. Dançar nos carnavais das escolas. Não. Um crente não faz isso. Um crente que faz isso, ele não conhece o valor do sangue do Senhor Jesus. Meu filho não dança. Não. Por quê? Porque nós somos crentes. Meu filho não precisa disso. A alegria do meu filho é o Senhor na vida dele. E um lar tranquilo. O que ele precisa nós vamos dar. A educação, tudo que eles precisar, roupa, comida, tudo nós vamos dar. Mas ensinar os valores do mundo, não. Nós vamos ensiná-los o valor de Deus. Que isso são valores que nos levam à eternidade e que agradam ao Senhor. E tudo que você fizer, aonde você tocar, aonde você chegar, todas as pessoas serão abençoadas por causa de você. Pode ser seu filho, pode ser seu filho com 10 anos, com 20, com 30, com 40, pode ser o velho, mas aonde ele chega, ele abençoa aquele lugar, porque Deus é com ele, Deus é com ela. Quantos pais cristãos estão com a mão na cabeça hoje? Porque nas festas não tem moral para dizer às escolas, não, meu filho não vai, minha filha não vai. Por quê? Porque ele mesmo já disse que não vai. Pergunta a ele, não é a mim não, pergunta a ele. Vai dançar aqui? Não. Vai participar do carnaval? Não. Então, irmãos, essa beleza, é isso que a gente vai adorar a Deus dessa maneira. Porque quando Roma matava os cristãos queimados no fogo, você diga que César é o Senhor da sua vida. Não, por quê? Porque Cristo é o meu Senhor. Cristo me salvou. César não. César não é o meu Senhor. E aí eles eram crucificados, eram mortos, queimados, mas entravam cantando hinos de louvor ao Senhor. Meu irmão, a igreja do Senhor tem que ser essa água viva. Essa fonte de água viva, todos vocês que aqui estão, são fontes de água viva. Deus colocou sobre cada servo e cada serva o poder de reconciliar qualquer pessoa com Cristo. Isso é um poder que está sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se apodere, meu irmão, desse poder que Deus lhe deu. Se apodere disso e não dê as costas para o Senhor. E provavelmente, irmãos, preso nesse buraco, ele começa a sofrer a traição de Judas, o abandono dos discípulos. E dentro da prisão, ele sabe que ele não consegue, talvez, não sei, naquele momento, ver a Pedro, mas ele sabia que Pedro estava ali por cima negando ele naquela hora. E ele dentro de um buraco, humilhado, nem junto com os presos ele ficou num buraco, como um cara de alta periculosidade. E é nesse buraco, irmão, sem saída, que Jesus sabia de tudo isso. Mas o final e pleno cumprimento da Páscoa é justamente o seu retorno. Amém. O cumprimento da Páscoa é o retorno dele, quando ele vai voltar. E aí o reino de Deus está completo, perfeito quando ele voltar. Porque a gente não ora assim, que venha sobre nós todos o teu reino. Vamos todos dizer que venha sobre nós, Senhor, o teu reino. Aleluia. Vamos orar. Eu quero nesse momento dar a oportunidade a você. Se você quer seguir Jesus, eu quero convidar Guilherme. Cadê Guilherme, Patrícia? Guilherme, irmão Guilherme.
Vem aqui ficar com o pastor. Vamos orar? Feche seus olhos. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? De todo o seu coração, meu filho. De toda a sua força. De todo o seu entendimento. Meu filho, você está arrependido dos seus pecados? De todo o seu coração? Deus lhe abençoe. Amém. Venha para cá. Há mais alguém? Vem Beto com ele. Vem a Carla com ele, minha filha. Há mais alguém? Ore, ore. Feche seus olhos e ore. Ore. Ore, ore, ore. Feche seus olhos e ore. Diga: Deus, o Espírito de Deus opera, Senhor, de uma maneira poderosa mais uma vez nessa noite. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim: eu quero seguir Jesus de todo o meu coração. Levanta a sua mão. Alguém? Há mais alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus hoje? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? É uma luta muito grande sua. É uma luta muito grande que você está vivendo nesse momento. Eu sei disso. E eu não vou insistir mais. Guilherme chegou, irmãos, trazido pela sua mãe, irmã Patrícia, quando a gente acabou de orar aqui atrás. Aí eu olhei para a Patrícia e ela chorando. Aí eu digo: ela quer falar comigo. Interpretação errada, né? Tá vendo que a gente pensa coisa errada? Coisa boa, mas errada, não é? Ela quer falar comigo. Mas o quê? Ela estava chorando, coisa boa, irmão. Quando eu cheguei: o que foi, minha filha? Quer falar? Ela disse: sou eu não, pastor. Eu digo: quem é? Disse: é meu filho. Eu digo: então vamos conversar. Eu peguei uma cadeira, botei ele ali atrás, ele ficou da minha altura. Eu digo: Guilherme, o que é que você quer conversar com o pastor? Ele disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Da boca da criança saiu perfeito louvor. Talvez você não consiga, né? Você que ainda não entregou a vida para Jesus. E o que dizer dessa criança? Eu fiz convite, minha filha. Ele estava orando ali atrás, não foi? Antes do culto. Seguro. Você está arrependido dos seus pecados? Sim. Você quer receber Jesus Cristo de todo o seu coração? Sim. Sim. Foi o que ele disse lá dentro, irmão. Ali, aqui atrás. De todo o seu coração? Sim. Eu digo: eu vou orar. E você vai repetir comigo a oração da salvação. Ele pediu para Jesus entrar dentro do coração dele, irmãos. Glória a Deus, né? Depois eu orei. Ele foi: Patrícia, nós dois oramos ali. Ele e o irmãozinho dele. E Guilherme entregou a vida para Jesus. Amém, Guilherme? Jesus Cristo está onde agora? Eu sou de todo mundo. Muito bem, amém. Meu irmão, começou não. Cleiton, Deus abençoe, Cleiton. Está seguro da sua decisão, meu filho? Cleiton é o futuro esposo, Bate. Amém? Futuro genro de Beto. Olha, irmãos, Beto, ele chegou aqui. Não foi Beto, quando ele entregou a vida para Jesus, ele disse: pastor, ore pela minha família. Eu digo: nós vamos orar juntos e Deus vai fazer a obra na sua família, na sua vida. Amém? Agora seja uma bênção na vida da sua filha, da sua esposa, quem estiver junto de você. Então, irmão, vamos ficar de pé. Não é, Guilherme? Vamos ficar de pé, vamos ficar aqui, Guilherme. Aqui, ó. Aqui, juntinho aqui, os dois. Aqui, Guilherme. Muito bem. E põe as mãos sobre eles, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque houve salvação na tua casa, Senhor. Meu Deus, que honra. O Senhor nos dá uma criança e de uma maneira que nos deixa perplexo. A segurança dessa criança, do pequeno Guilherme, de ficar sério como um soldado, Deus. Ele ficou como um soldado, você ouviu ali atrás, que ele ficou como um soldado, preparado para te servir, meu Senhor. Toma a vida de Guilherme em tuas mãos, porque já oramos por ele e ele está seguro que Jesus Cristo está no seu coração e que o seu nome foi escrito no livro da vida, meu Deus.
Toma essa criança em tuas mãos e abençoa todo o caminhar dela sobre a terra, Deus. Que ela seja uma bênção na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Ó Deus, e por onde o pequeno Guilherme for, Deus, mesmo quando ele for grande, adulto, velho, ele não se desvie jamais, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Nem olhe para trás, como a mulher de Ló fez, Senhor. Mas ele olhe só para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Da mesma forma, Cleito, teu servo. Obrigado, Deus, porque ele tem ouvido a tua palavra. E bem-aventurados são aqueles que ouvem a tua palavra e crê nela. Ó Deus, porque o crer é pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela tão grande salvação que o Senhor deu ao teu filho nessa noite. Toma Cleide em tuas mãos, Senhor, perdoa seus pecados. Deus, purifica e lava ele com ensopo, meu Deus, como o Senhor limpou Davi por dentro do seu coração. Também faça do mesmo jeito com o teu servo. E que ele possa, Deus, te servir com alegria todos os dias da sua vida, meu Senhor. Que ele seja uma bênção no meio da tua igreja. Que ele cresça no conhecimento. Que ele cresça na graça do Senhor. Que ele sirva ao Deus eterno com os dons que o Senhor dará ao teu servo, meu Deus. Muito obrigado. E que essa igreja abençoada, meu Deus, possa cuidar tanto de Cleiton, ó Deus, como de Guilherme, teu servo. Muito obrigado, Deus. Abençoa a vida dos teus filhos e cobre eles com teu sangue, Deus. E naquele grande dia, quando estivermos na eternidade, que o Senhor abriu o livro da vida, ali estarão os nomes dos teus filhos, Deus, como estarão os nossos também. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Deus eterno, aqui está a tua igreja, teus filhos, onde nesse final de semana nós vivenciamos esses momentos que o Senhor passou ali naquela cruz, Senhor. Aqueles dias agonizantes. Obrigado pela tua igreja, não só aqui, mas em toda a face da terra. Toma os teus filhos, cada casa, cada lar representado, Senhor. O Senhor conhece os teus filhos, sabe das suas alegrias, o Senhor sabe das suas dores, o Senhor sabe, Deus, dos descansos deles, mas também o Senhor sabe dos esforços que cada um faz, Senhor, na sua vida. Abençoa os teus servos, que eles possam voltar para os seus lares abençoados por ti, meu Deus. E quando eles chegarem em casa, eles possam dizer: Senhor, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu. Porque aqui é onde eu me alimento, onde eu descanso, onde eu durmo, onde eu renovo as minhas forças para ir buscar o pão todos os dias, Senhor. Abençoa essa semana dos teus filhos, Deus. Guarda de todo o mal. E que tudo que eles forem fazer, Senhor, eles sejam bem-sucedidos, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre os teus filhos, sobre suas famílias e sobre todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. A sua mão, não saia sem falar com seu irmão. Estenda a sua mão para ele, para ela. Aperte a mão do seu irmão. Deus abençoe. Vão em paz, uma boa semana em nome de Jesus Cristo, Senhor.